Olá, galera do Reflexões, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso segundo episódio reagindo tecnicamente, matematicamente, a este belo vídeo aqui do nosso amigo Black Pen Red Pen. Para quem viu o primeiro episódio, eu fiz comentários matemáticos até a quinta questão. Eu já pausei aqui na sexta questão, em que ele propõe fazer a análise de limite dessa função aqui. F de x igual a 1 sobre x menos 2. Para você que viu o primeiro episódio, nas 5 primeiras questões, o que é que ele faz? Ele faz a análise infinitesimal, que é a análise de limite de funções dentro do cálculo, para 5 exemplos, mas ele não põe a expressão que define a função como está aqui, ó, que ele coloca f de x igual a 1 sobre x menos 2. O que é que ele faz lá nas 5 primeiras questões? Ele já põe o gráfico direto, põe algumas informações e vai fazendo a análise de limite, vai fazendo a análise infinitesimal, que é muito legal. Agora, nesse sexto exemplo, ele já faz um pouco diferente. Ele já coloca a expressão que define a função, ó. E a gente já olha de imediato aqui que essa função não está definida para x igual a 2. Então, a gente já tem aí um domínio, né? X diferente de 2. Vamos deixar nosso amigo protagonizar. Aqui, deixa eu cronometrar o meu tempo. São praticamente, passa um pouco das 4 horas, né? Vamos tentar aí fazer um react de 30 minutos, dependendo até onde ele for. Vamos lá. You have a couple ways to do the following questions. By a couple ways, I mean like 2 ways. One is you come up with the graph first. 2, you don't use the graph, so kind of up to you. I will show you guys both. Let me show you how we can do it without the graph. Suppose this is the function. Part A, we want the limit as x approaching 2. Ele vai calcular, ele vai colocar o limite quando x se aproxima de 2, né? Bom, por quê? Vamos lá. Por que o 2, né? Observa que eu não posso atribuir x igual a 2 aqui, porque senão eu vou ter 1 dividido por 0. Então eu não posso ter 0 no denominador, tá? Mas aí é que tá a beleza do cálculo infinitesimal. Eu não posso ter o 0, que é quando eu fizer x igual a 2, mas eu posso ter números próximos de 0. Então, certamente o que ele vai fazer daí para frente é analisar os limites laterais para x maior do que 2 e para x menor do que 2, porque para x maior do que 2, essa função ela está definida, né? Você pega valores próximos de 2 maior do que 2 e próximos de 2 menores do que 2, e aí você tem um comportamento dessa função próximo do 2, sem necessariamente a função assumir valores para x precisamente igual a 2, né? Vamos lá. All right, here's the deal. Essa é a ideia, né? If we do not use the graph, then I will just put the 2 into this x and see what happens. And if I do that, I'll just do some scratch work right here on the side, because this is not like a gentleman computation. Put the 2 into this x, we get 1 over 2 minus 2, which it looks like we have 1 over 0. Você não tem o 2 na definição, no domínio dessa função. Então você não pode colocar. Aí olha só a expressão dele, né? 1 sobre 0, não pode. Mas aí certamente ele vai trabalhar com 2 menor ou maior, com valores de 2 maiores do que 2 ou menores do que 2, certamente. Vamos ver aí. What does this mean? O que isso significa? Well, let me tell you. If we have a number over 0 when we are doing limits, either we get positive infinity or negative infinity. What I mean by that is just that we will have to worry about the sign if it's positive or negative when we're doing this. But how though? By putting 2, no, we cannot put in inside 2. Você não pode colocar exatamente o 2, né? Here's the thing. Again, when x is approaching 2, there's no plus or minus. We actually have to do both. Let's check the limit as x approaching 2. Let's do the positive version first. And then the function is 1 over x minus 2, yeah? O que ele está propondo agora é fazer essa análise para x tendendo a 2 mais, o que significa para x maiores do que 2. E aí sim você não tem o 2, né? Mas não é um x maior do que 2, não é um x muito grande, maior do que 2. É um x próximo de 2, tipo 2,01 ou 2,001, né? Ou até 2,0000, e lá no final você põe 1, que não é 2, né? Vamos ver como é que ele procede. When we put 2 plus into here, we are going to get 1 over 2 plus minus 2. Olha só que maneira legal dele escrever, né? Aqui ele já põe 2 mais, maior do que 2. Né? E aí, é interessante essa forma dele escrever. Certamente ele vai colocar aqui
é igual a 1 sobre 0 mais, né? Porque isso aqui é possível, esse 2 mais menos 2 é possível. Então, né, você vai pegar 2,0001 lá na frente. Aí se você tirar de 2, vai ficar 0,00 esse 1 que eu falei. Plus, it's just like a number slightly bigger than 2. Just think about it. É, And you can think about it as like 2.0001. olha, ele colocou um exemplo, né? So earlier when we do like Ó, 2,0001, né? Então, deixa eu ver aqui, eu tô com meus rascunhos aqui, tá, gente? Então, 0001 são 3 zeros e o 1. Então, isso aí vai dar 1 sobre 10.000, né? Quando ele fizer a diferença. Quando eu resolver todo o denominador, né? 1 sobre 0,0001, né? Aí o inverso disso é 10.000. 2 minus 2, not so much. This is better. 2 plus minus 2. This right here is approaching 0. 2 minus 2 is 0. Plus. But this right here is a little bit more than 2. Ah, So this 0 is actually a little bit more than 0. So this is technically 0 plus. olha só. Okay? Ou seja, essa diferença aqui já é possível e o resultado é um número próximo de zero, mas maior do que zero. Se ele colocasse esse exemplo aqui, ficaria no denominador 0,0001. E aí o inverso disso dá 10.000, né? And then on the top, we still have the 1. So we have 1 over 0 plus. And when we have 10.000 não, perdão, dá 1.000, né? Porque não, é 10.000, né? Porque tem 4 casas decimais aí. 1 over 0 plus, when we're doing limits, this right here, positive over positive, we get positive and then infinity. Whenever we are doing this kind of computation, if we have a 0 plus or 0 minus on the bottom, if the type is non-zero, then you are going to expect to get either positive infinity or negative infinity. Aí, ou seja, se você colocar números maiores do que 2, como ele está colocando aí, você sempre vai ter zero mais, né? Números muito próximos de zero pela direita. E aí, quando você faz essa divisão, né, de 1 por esses números grandes, isso daí vai para infinito. And again, just work out the sign. So this right here gives us positive infinity. Okay? And then let's see if we have the limit as x approaching 2 minus and then Agora 1 ele vai over x fazer minus 2. pela esquerda, Same né? thing. 2 menos. Put this Mas right here now, mesma we coisa como ele are está falando. getting 1 over 2 minus and minus 2. É. This right Interessante essa anotação dele, né? 2 menos, aí você já vai assimilando essas coisas, já vai anotando, que isso facilita muito quando você for analisar questões de limite, né? Quando tem essas indeterminações aqui. is a little bit less than 2 at 1.99. Aí ele poderia considerar, por exemplo, 1,99999, né? Que é menor do que 2, mais próximo de 2, né? This minus that, yes, it's like 0, but technically it's negative 0. Just a little bit. That's why Tecnicamente, como ele está falando, a little bit é próximo de zero, mas é negativo, né? É negativo. Acho que ele põe zero menos, né? it's 0 minus. On the top is 1. 1. 1 over Ah, 0 minus. 0 minus. Agora vem a análise, né? Ou seja, você tem 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de zero, só que assumindo valores negativos, tá? Diferentemente desse caso aqui anterior. Ele poderia até ter colocado aqui mais infinito, né? Isso daqui tem que dar menos infinito. Again, just think about this as 1.999 minus 2. Ó, We get negative. ele considerou o mesmo caso que eu, né? 1.999. 9999. All number. 0 minus is a negative. Ah, So we will end up with, again, you have infinity, but just have to work out the sign. Positive over negative, we have negative. So this right here gives us negative. ou seja, a gente já tem 2 informações aí, né? Para poder construir o gráfico dessa função. Mais uma vez, no primeiro episódio que eu reagi ali aos 30, 40 primeiros minutos do vídeo dele, ele coloca 5 questões, nós analisamos todas elas, e ele coloca o gráfico e algumas informações sobre esse gráfico que está associado. Aqui não, ele já põe a função e o objetivo agora é construir o gráfico através da análise de limites. Infinity. Ó, So you see, this and that. então já tem 2 informações aqui.
they are not equal. So it's like a half face, like a sad face. That's why the answer for this right here is Isso aqui é o que que é? Uma caretinha que ele colocou, é? does not. É, esse DN aí é does not exist, né? Okay. Não Does existe, not exist. né? Porque ele fez a análise aqui Okay. dos limites laterais, né? E esses limites são, além deles serem diferentes, eles divergem, tá? Eles vão para mais ou menos, mais e menos infinito, né? Dependendo da situação. Part B. Let's look at the limit as x approaching infinity of the function f of x. Quando você faz essa análise de limite aqui, quando x tende a mais infinito, ele vai estar em busca de uma assíntota, tá? Vamos lá. So for this one right here, let's see if we put Só para reforçar, esse 2 aqui, né, que não faz parte do domínio da função, na verdade ele vai ser um ponto de descontinuidade, tá? Então certamente o gráfico dessa função vai ter uma quebra aí quando x estiver próximo de 2. t to the function, then we are going to get 1 over infinity minus 2. É. And let's see if we can reason it out. Ele está colocando diretamente aqui o infinito, né, o símbolo de infinito, tá? Então é meio que esse infinito engole números, né? Então vai continuar sendo infinito aqui, ó. Wait, infinity minus 2 is still infinity. É. So we still have the infinity on the bottom. E aí você tem 1 dividido por infinito, né? Isso faz sentido, né? Ou seja, esse infinito aqui significa um número muito grande, um número inimaginável, né? Exorbitantemente grande. A gente pode até construir sequências que denotem esse infinito aí. Só que aí você tem aquela análise clássica, né? Análise de fração mesmo. Né? 1 dividido por um número muito grande, isso é próximo de zero, né? One on the top. If we have a finite number over infinity, guaranteed we get 0. Right? Ó, zero. 1 divided by infinity. Yeah. Mais uma vez, pessoal, vale reforçar, tá? Isso daqui não é que seja igual a zero, tá? Ele converge para zero. Ou seja, os resultados dessas operações aqui são números muito próximos de zero. So answer for this right here Ah, is just 0. tá aí. Provavelmente uma outra informação que ele vai colocar é o valor dessa função para x igual a zero, né? Ou seja, para x igual a zero, essa função vai valer menos meio, né? Bora ver se ele vai fazer $1. isso. Yeah. Share with like 1 billion people, like 100 billion people, how much money is each person to get that kind of thing. Anyway, limit as x approaching minus infinity É, of the function. Connecting infinity into our function there. So we are looking at 1 over negative infinity minus 2. Minus infinity minus 2 is still minus. minus infinity, and we have 1 over that, right? Guess what? It's approaching 0. Aham. Don't say negative 0. It's the same as 0. Okay. Se aproxima de zero pela esquerda, né? Se aproxima de zero aqui também, né? Nessas duas situações. Só que aí graficamente vai ter a devida lateralidade, digamos assim, né? O gráfico. So that's why when you have a non-negative number, when we have a finite number over infinity, we get 0. So this right here is just 0. Uhum. Done deal. Now, let me show you guys the graph for this. Agora ele vai If fazer o we have gráfico. 1 over x minus 2, it's just that 1 over x, which Certamente ele vai colocar aqui ele vai escrever o x igual a 2 no devido lugar, né? E vai passar aí uma reta tracejada paralela ao eixo do y, né? like this, like that. But because it's a x minus 2 on the bottom, we actually have a vertical aspect right here at 2. Ó, So we have a exatamente. vertical Que é uma aspect. assíntota, né? So, and then the É uma curve assíntota, ou seja, o 2 é uma assíntota, ele acaba sendo uma assíntota vertical, né? Porque nas proximidades do 2, aí quando x tende a 2, essa função vai para mais infinito, né? this, Ó, like that. ou seja, o que significa esse gráfico que ele colocou aqui? Exatamente esse resultado aqui, olha. Quando x, acompanha a seta aqui do mouse, né? Olha. Quando x está bem aqui, próximo de 2, maior do que 2, ela vai para mais infinito, ó. Aqui, ó. Esse é o comportamento dela, para mais infinito. E a 2 pela esquerda, ó, para menos infinito, tá? Então, ele já, na verdade, ele já construiu o gráfico todo.
né? Por quê? Porque quando ele coloca esse gráfico vindo para cá, já é o comportamento da assíntota horizontal, né? Quando x tende a mais infinito aqui, olha, quando x aumenta, ó, essa função vai para zero, mas ela não tem raiz, tá? Ele vai ter que consertar isso bem aqui, ó. So, if you have this picture in your mind earlier, this question will be much easier because you can see that the limit as x approaching to 2 from the right is right here past infinity, as we mentioned earlier. Uhum. And then you Esse ponto bem aqui, onde o gráfico corta o eixo do y, tá? É o que eu mencionei anteriormente, né? Se você colocar x igual a zero, vai dar menos meio, ó. Esse ponto aqui é o menos meio. Não sei se ele vai escrever, né? negative infinity when we go from the negative side, right? So that's that. And then they are not approaching to the same y-file rule. That's why this doesn't exist. And then when x is approaching infinity, the y-file is approaching zero. The y-file is approaching zero when x is approaching negative and zero. So yeah, so this is number 6. So note your graphs. I'm pretty sure if you're taking your Cal 1 class, will maybe pre-calculate. Ele já concluiu, né? Mas eu consertaria isso bem aqui, porque dá a ideia de que ele vai cortar o eixo do x aqui, ele não corta, não tem raiz, né? Ou seja, não existe aqui um número que faça com que 1 sobre x menos 2 seja igual a zero, tá? Watching this for your pre-calculus class, your teacher would like you to know the graphs of these basic functions, like the rational functions, the square root functions, and then the other ones that I am about to mention. Vamos adiantar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Deixa ele ir aí direitinho, né? A gente tem que ter paciência. Coloca All right. All right, ok. So number 7. Questão de número 7, number 7. Our function is natural log of x. Logaritmo So natural de x, né? Log natural de we x. want the limit as x approaching 0 plus of the function. Oh, that's pretty much. So let's see. What will we get? Bom, ele vai construir o gráfico da função log natural de x, ou seja, do logaritmo de x, onde a base é o número neperiano, né? Então, é interessante que a gente saiba aí algumas propriedades da função logaritmo, né? Em particular da função logaritmo natural, né? E aí a gente tem que recorrer a alguns livros de pré-cálculo, né? Eu já falei aqui, por exemplo, do livro de pré-cálculo do professor Sheldon Axley, né? Super recomendo ele aí, tá? Para quem quiser sanar suas dúvidas aí em termos de matemática de funções, né? Que é o pré-cálculo. When we have 0 plus inside here, well, let me tell you, it looks like this, right? If you just want to plug in and then kind of reason it out or do computation. Por que ele põe aqui x tendendo a zero pela esquerda, né? Porque o logaritmando não pode ser zero, né? Então, o logaritmando tem que ser um número diferente de zero. Here's the deal. If you have ln of 0 plus, Essa é a ideia, né? in fact, you will have to know the graph in order to actually see what the answer is. I'll tell you though, the answer for this right here is negative infinity. Ou seja, porque você sabe que o logaritmo ele é definido para valores de x maiores do que zero, só que valores do logaritmo entre 0 e 1, eles são negativos, né? E para valores do logaritmo maior do que 1, o logaritmo é positivo, tá? E o gráfico dele, deixa eu tentar fazer com a mão aqui, é assim, né? Tá? Então ele vem crescendo assim, ele vai passar, onde ele vai cortar o eixo do x ali, é uma outra questão que ele vai abordar lá na frente, tá? Mas para valores do logaritmo entre 0 e 1, o logaritmo sempre é negativo, tá? Por isso que ele põe aqui 0 mais. Ele não vai analisar x tendendo a 0 menos, porque por conta da definição do domínio dessa função. O x aqui tem que ser maior do que 0, tá? Então, para valores entre 0 e 1, o logaritmo é negativo. E se ele pegar valores muito próximos de 0 pela direita, aí isso é mais negativo ainda. Aí ele põe menos infinito. Approach is negative. É. And notice that how I have been drawing arrows when I do this kind of computations because arrow means approach. Quer dizer, em geral, quando a gente estuda logaritmos, né, a gente aprende, pelo menos deveria aprender a fazer o gráfico dessas funções aí com base na definição
né, ali no ensino médio e tudo mais. Então aqui tem a abordagem do cálculo infinitesimal para a gente construir o gráfico dessa função, né, que é muito legal. When we have the limit, and then we put equal because the limit has that approach already. We are trying to answer limits with y. But anyway, though, the answer is negative infinity. É, a resposta é Like as essa. I said, I think it would be much better if I just give you guys a graph right now to make sense of this. Ln x, one of the functions that you definitely will have to know. Look at this. É, Yeah, sound effect for the winner. Anyway, one and all that. aqui a raiz é 1, né? When x is approaching O zero logaritmo de 1 é 0, né? on the right hand side, you see the function is going straight down. And Ln x, it only makes sense when x is greater than 0. This is the domain of the function. Uhum. Right? Domain of the Ln, the inside has to be greater than 0. That's why x approaching just 0 wouldn't make sense. É. X approaching 0 minus wouldn't make sense Ele either. colocou o domínio, né, e para x menor do que 0, ele está dizendo que não tem sentido, né? Porque não está no domínio da definição. So that, and then let me see what else do I have to mention. Yeah, that's about É. moving to the next one. Ele deve colocar agora o limite da função quando x tende a mais infinito, né? Que é essa parte do gráfico bem aqui, ó. Okay, next one. Ok. Limit as x approaching e of the function. Ele colocou o e, né? O próprio When x is número approaching e, de we can Euler. put e to ln x, and guess what? Ln e is just equal to 1. So the answer is just 1. Ah, é a raiz, na verdade, né? In fact, e is about like 2.718-ish, right? So let's say e is about right here. When we put e into the ln function, you see how the function is. Ah, sim, tá, perdão. Na verdade, o 1 é a raiz, né? Ou seja, aqui para você tem essa raiz aqui, x igual a 1, mas ele quer saber quanto é que vale o comportamento do gráfico dessa função quando x tender a e, né? Então é o f de e, né? Logaritmo de e na base e é igual a 1. Então aqui é 1, né? Saying continuous, and the y value here is 1. Yeah, that's it. So some of the values that you definitely have to know. Ln1, this is not limit, it's just a regular computation. Ln1 is 0, and then Ln e is 1. Vamos lá, resumindo, né? São dois pontos aí que ele destaca, né? O 1 como raiz, né? Porque o e elevado a 0 é igual a 1, então esse gráfico, o ponto onde esse gráfico corta o eixo do x é o 1, para que essa função log de x seja 0, e aqui ele destaca o logaritmo na própria base e, né? Logaritmo na base e do número de Euler, que é 1, né? Então tem um ezinho aqui oculto, então o e elevado a 1 é igual a e. And then this right here is like the limit. So just remember that if we have Ln and then 0 plus, this goes to negative infinity. And you know. Ele está resumindo as informações. Agora eu acho que ele deve fazer o limite quando x tende a mais infinito, né? The next one is the limit próxima as x approaching infinity. You see how the curve is like this? In fact, Na verdade, ele meio que se antecipou para essa proposta de construir o gráfico com base nas informações da função, né? Porque ele já colocou o gráfico lá todo, né? Que naturalmente a gente sabe como é. Mas dá para concluir, né? Se x é muito grande, o logaritmo aumenta, né? Ou seja, o logaritmo é uma função crescente. get bigger. Bigger. So this right here gives us infinity. So another expression that you should remember is Ln, if you have infinity inside, he approaches past infinity. So this is what we have. Isso aqui nós temos, né? Okay. So take a look. Take a look. Okay. Legal esse exemplo dele, né? Bem simples, mas você vai concluindo com tudo que você estudou lá atrás, né? That's cool. And I think I'm just going to check to see if the phone is recording every 10 questions, so that way I can have a peace of mind. And to be very honest with you guys, I do not have a peace of mind because I dropped the mic Vamos ver se ele coloca uma questão um pouco mais complicada, né? here. Hopefully the sound is okay. If it doesn't, I will record it again.
don't worry. Anyway, number 8. Number 8. Aha, Number 8. for function earlier was lnx. You expected, here we have e to the x. Mais uma função So, part A. elementar, né? Let's look at the limit as x approaching negative infinity of Calcular, obter, fazer análise assim, do limite para construir o gráfico da função exponencial de x, né? É uma função potência onde a base é o e, né? O número neperiano. 2.7, alguma coisa. So again, if you don't want to use graph, maybe you just want to like plug in and kind of reason it out. This is how you can do it. Put negative infinity to here. So we are looking at A primeira observação é que o limite dessa função é qualquer x, né? Se você colocar 0, exponencial de 0 é 1. Se você colocar 1, dá o e. Essa função aqui está definida tanto para valores positivos quanto para valores negativos, diferentemente do log natural de x, que só está definida para valores de x maior que 0. to the negative infinity. Então ele vai fazer a análise do limite quando x tende a mais infinito. Então, literalmente, ele coloca o menos infinito aqui em cima, né? E aí ele vai inverter. And you see, we have negative exponents, so maybe you can just say this right here is technically I will put equal because it's like computation, and the negative answer is 1 over e to the infinity. É. And here's the deal. E is 2.718, ish. Raised to the infinity. Está dizendo que o e é 2.718, né? E aí continua. Então, esse número elevado a infinito é muito maior ainda, né? Então, a gente tem uma fração cujo denominador é muito grande. Para onde vai isso? Para 0. It goes to infinity. And 1 over infinity. Ele está dizendo que o resultado da exponencial de infinito é infinito, né? Ou seja, você vai pegar o 2,7 e vai fazer o produto disso por ele mesmo infinitas vezes. Então, isso é muito grande, né? Acaba sendo infinito também. It's approaching 0. Right? 0. So this right here is 0. Okay. So this right here, perhaps I'll tell you guys this thing real quick. The deal is that if we have a base, that's bigger than 1. Bigger than 1. Yeah, 1. Muito maior que 1. If we have this raised to the infinity's power, this right here will go to infinity. O que ele está querendo Let's say dizer com 1.0. isso aqui, né? Um número maior do que 1 elevado a infinito, né? Então, um número maior do que 1 não é uma fração, tá? Então, um número muito maior do que 1 é um número muito grande, elevado a infinitos também dá muito grande. Então, é um número maior do que 1. Se fosse menor do que 1, essa análise seria diferente, tá? 1 raised to infinity's power, we get infinity, right? É uma análise de uma conta de um número maior do que 1 elevado a infinito. Então, você vai pegar esse número maior do que 1, e pode ser também bigger than 1, como ele está colocando. Isso é muito grande. So that's why. If you look at the bottom, it goes to infinity. Another way to look at this is that if we have a base that's in between, I will say this, between 0 and 1. So I will just say... Ele vai colocar agora o número entre 0 e 1 para fazer essa análise, né, de uma potência de um número entre 0 e 1 elevado a infinito. Oops. I'll say this. Between, let's use the word between. Between 0 and 1. But not equal to 1. Not isso. Equal to 1. Há um número entre 0 e 1, né, mas não igual a 1, e certamente também não igual a 0, né? Não, no 0 aqui pode, porque elevado a 0 vai dar 1. Vamos ver como é que ele vai analisar. Then raised to the infinity's power. Let's say 1/2 or 0. Então, se você tem um número entre 0 e 1, né? Vamos supor, um milionésimo, né? Então, é um número muito pequeno, é um número pequeno. Quanto é que fica isso elevado a infinito, né? Raised to infinity's power, we can say that this is approaching 0. Porque um número muito pequeno, ele vai ter o denominador grande,
né? Um número muito pequeno, o denominador dele é grande para que ele seja muito pequeno, né? Então, se esse denominador está elevado a infinito, né? Ou seja, isso vai dar muito maior ainda, então essa fração vai para zero. Essa é a análise que a gente faz, tá, pessoal? And you might be wondering, what if we have a base that's less than 0? Well, if you're talking about functions, when we have a function written in this form, b to the x power, we will have to make sure that the base b is greater than 0. Yeah. Technically, you can say b greater than or equal to 0, but like 0 to the x power, it's almost always 0, right? But yeah, anyway, 0 to the x power, this right here, x cannot be negative numbers, otherwise we divide it by 0. But yeah, when we have an exponential function, b wants to be greater than 0, that's fine. Okay? So, again, when the base is bigger than 1 to the infinity power, Ele está meio que analisando aí a definição de funções potências, né? Ou seja, um A elevado a x, né? B elevado a x, né? Então não faz muito sentido a base ser o zero, né? Então faz sentido sim você ter números entre 0 e 1 como base e números maiores do que 1 como base, que é o caso aqui da exponencial do E aqui, né? Que é 2,718 e assim por diante. Vamos lá. infinity, Ops. we can draw a conclusion. If it's between 0 and 1, not equal to 1, then we get 0. Okay? And then I also want to mention, if the base is exactly equal to 1, É. right? Just like earlier I said, not equal to 1, yeah? If it's exactly equal to 1 and then raised to infinity power, this right here is approaching 1. Ele finaliza com três situações, com base na definição de uma função potência, né? Um número maior do que 1, muito maior do que 1, número entre 0 e 1, e exatamente igual a 1 como base, né? Então você tem 1 ali como base, né? Se esse x aqui for muito grande, pela definição, você sempre vai dar 1, né? Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 infinitamente é 1. Okay? Ok, that's right. However, if Contudo, bora ver. you get, let's say, 1 plus to the zeroth power, or 1 minus, 1 minus. sorry, 1 plus to the infinity's power, or 1 minus to the infinity's power, one or the other. This right here, right? This right here, they are the so-called indeterminate form, meaning that we do not know what the answers are. Why? It's not much sure. Okay. No. Não, vamos lá, vamos ver. Ops. Jokes aside, here, this right here are the limit form. And the crazy part, or like the dangerous part of this, is that a lot of times we don't even put a plus or minus. That's why you see my shirt right here, we have a 1 to the infinity's power. A lot of times it's misunderstood that, hey, shouldn't that just be equal to 1? No, no. This right here, this 1, it's a limit form. Uhum. Meaning that it's technically saying 1 plus or 1 minus. So this right here, it's one of the most confusing part. And I would like to just give you guys an example before we go, especially we're talking about e to the x power, right? So the famous example for this one is, Ele vai exemplificar. this is called the fact. Well, actually, no, I'm not going to tell you guys the secret weapon yet. I'm just going to put down notes. If we have the limit as x approaching infinity, 1 plus 1 over x to the x power. Uhum. Check this out. If we put infinity, Ele vai colocar o famoso o número E como esse limite fundamental para justificar a não existência desses, a indeterminação desses limites aqui para valores maiores do que 1 e menores do que 1, né? Você tem resíduos ali próximo de 1. here and then just worked out like that, do this kind of thing, we are going to get 1 plus 1 over infinity, right? Put this in here with the infinity, and then to the infinity's power. Now I'm going to kind of argue like or reason things out along the way. 1 over infinity is 0, so this right here is approaching 1.
maior plus maior do que 1, né? 0, Uhum, and then to the infinity's power, right? isso. And then what's 1 plus 0? 1 plus 0 is 1. So this right here is approaching 1 to the infinity's power, right? Uhum. And now it's like contradicting. I'm saying that this right here is exactly 1 to the infinity. No. Talking about. Ele não tá falando sobre Let me isso. tell you, this particular limit, the answer that we get is actually E, which is about Esse é o limite fundamental, tá, pessoal? Na análise de limites, né, na análise infinitesimal, cálculo infinitesimal, a gente tem o que é conhecido como alguns limites fundamentais. Esse aqui é um deles, depois daquele famoso limite trigonométrico que é o seno de x sobre x, tá? Então ele está fazendo uma análise muito interessante. Primeiro, ele colocou que quando a base é exatamente igual a 1, aí fora de questionamento, né? Esse limite é 1, quando o x tende a mais infinito. Agora, esse aqui não. Esse aqui é diferente por quê? Porque você tem resíduos, né? Você tem um mais alguma coisa elevado a esse infinito, tá? Então, isso não é necessariamente igual a 1. Mas através de análises específicas, a gente mostra que esse limite converte para o número neperiano, né? O 2, alguma coisa, né? 718, por aí vai. 718-ish. Ah, Okay. So I'm just going to write this down right here. E is about 2.718. 0.718. And again, if you look at this, why this is an indeterminate form, it's because we just write it down as 1 to the infinity, but really it means the limit form, either 1 plus or 1 minus. Why? Because this 0 here, it's not exactly 0. 1 divided by infinity, Não é exatamente zero. the value is not exactly 0, the limit is 0. So technically, you should say this is like 0 plus. Uhum. Just a little bit bigger than 0. That kind of Yes. thing. And then right here, we have 1 to the infinity's power. This is technically 1 Plus. plus Isso. and then raised to the infinity's power. Ah. Yeah. But unfortunately, when we're talking about the limit form, nobody writes it like this. So you just have to be aware of this kind of situation. Ele coloca ali na Okay. camisa dele, né? And what I mean by exactly equal to 1 is that if today I have a very Perdão. redundant example, let's say if we have a limit as x approaching infinity, if we just have a solid 1, nothing else, and then raised to the x power, you see, I'm not adding anything, just 1, just 1, raised to the infinity's power. The answer for this right here is equal to 1. Ah. Why? Because the base is exactly equal to 1. And if you put infinity here, you really get 1 to the infinity. But in this case, you have to really understand what the base is. That's what I'm trying to say. All right? Quando é exatamente 1, como eu já falei, é inquestionável, né? Pela definição, né? 1 elevado a um expoente positivo, você vai repetir esse 1 tantas vezes quanto for o expoente positivo. Se isso for mais infinito, isso vai dar 1 sempre, tá? É um tanto que intuitivo isso daí. Agora, toda essa análise dele, mais uma vez, né, se concentra no fato de você ter resíduos, né, maiores do que 1, menores do que 1. E aí você entra na questão do limite fundamental, tá? So keep all these things in mind. Oh, I'm not looking at my show, I'm looking at the question. Okay. That's part A. Now let's look at part B. Limit x approaching 0, f of x. This is nice. We can put 0 into the x value here. O zero faz parte do domínio dessa opção, né? 0's power is just 1, so the answer is just 1. Aí elevado a zero dá 1. Done. And then lastly, let me see if I can fit in O último que ele colocou é... C. Okay, I'll fit in part C right here. If we have the limit x approaching infinity, for our discussion, if we put infinity into here, e to the infinity, e is bigger Ele já analisou, né? 1, right, to the infinity's power. This right here will keep us infinity. Ah, tá. Quando o x tende a mais infinito, né? Você vai ter e elevado a infinito que dá infinito, né? So let's kind of make this Ele ainda tem espaço para construir o gráfico aí? A, B, C, and then these are the notes that I was going over earlier. Best of all, when we have a function, if we know the graph, we can answer a lot of the limits question without O gráfico da função exponencial, né? because the picture e to the x, it's like this.
So Um. x approaching infinity, negative infinity, all the way to the left, y for u approaching 0. X approaching 0. Quando x tende a menos infinito, tá aqui, ó, vai para zero, né? Quando x tende a mais infinito, onde é que ele colocou aqui? Tá aqui, né? No item C, vai para mais infinito. Esse ponto onde corta o eixo do y é para x igual a zero. This y for u is 1. One. It's nice and continuous, just 1. X approaching past infinity all the way to the right, y for u goes out to my ceiling. The third or the fourth, I don't know. It's infinity. Vai para infinito. So, Vai para ladies and infinito. gentlemen, that's number 10. And more importantly, please, please, please know this really, really well. All right? This is like the most asked question in any calculus class, especially when we're talking about limits. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Deu aí 40 minutos, né? Espero que tenham gostado. Se eventualmente eu falei alguma coisa aí que você não entendeu, deixa aí nos comentários, tá? Porque a gente segue sempre tentando contribuir de forma teórica com a matemática, o que é mais importante, né? Então é isso, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva, que isso é importante para a gente ter engajamento aqui no canal. E acima de tudo, né? Parabéns aí ao nosso amigo Black Pen Wet Pen Fest. Um grande abraço.